Wilton Bezerra. Meus amigos, num determinado momento do segundo tempo, eu cheguei a dizer que o empate de 0-0 para o time do Fortaleza, pelo que a gente observava, principalmente nos primeiros movimentos do segundo tempo, o empate de 0-0 seria um grande negócio para o Fortaleza. Isso em função do maior domínio do time do Bragantino, da predominância da equipe paulista, coisa que aconteceu desde o primeiro tempo de partida. Mas o time do Fortaleza acabou vencendo um jogo dificílimo pela situação que se criou contra suas pretensões dentro da partida. Claro que o time do Palermo foi com uma disposição tática que mostrava a intenção de ganhar o jogo. Repetiu Herrera na direita, Breno na esquerda, Barreiro no centro, os três homens de meio campo, tirando o Matheus e colocando o jogador Sacha ao lado do Pierre e do Pochettino. Qual era o plano? Eu acho que estabelecer uma partida bem disputada. A intenção era encarar o time do Bragantino, buscar construir as jogadas dentro de um esquema que atendia às necessidades do time, que atende, aliás, às necessidades do time no momento, que é essa sistematização na base de um 4-3-3. Acontece, meus amigos, que a disposição do Bragantino foi muito maior. Foi muito maior. Eu dizia até que essa forma de jogar do Bragantino é o que eu denomino de ciranda organizada, pela capacidade do time que tem de se mexer em todos os setores. O que é que fez o Bragantino? O Bragantino foi para cima. O Bragantino dominou o meio campo. O Bragantino abriu com o Hurtado pela direita o seu ala, que se servia ou tentava combinações com o Lucas Barbosa, com o Sacha. Pela esquerda, o tempo todo, esse excepcional jogador capixaba. E um meio-campo que tinha desenvoltura pela movimentação de John, que vinha um pouco de trás, do Gustavinho, que teve inclusive a única oportunidade do Bragantino no primeiro tempo, e Gabriel. Então, desde o primeiro tempo de partida, que o Fortaleza foi obrigado a se defender mais. A posse de bola do time do Braga foi brutal. Foi brutal. Agora, é aquilo que eu falei. Posse de bola somente, ela não resolve. A posse de bola eu acho interessante, importante. É a primeira coisa que um time busca dentro do jogo. É aquilo que eu digo. Quem não gosta da bola, jogador que não gosta da bola, é como se ele não gostasse do seu instrumento de trabalho. E aí, meus amigos, foi um primeiro tempo em que o Bragantino foi melhor dentro da partida. Jogou da meia-lua do seu campo para frente. O que é que ocorreu? Eu digo sempre, muita gente não compreende. Se você tem a bola dominada, se um time tem o domínio permanente da bola, ele anula o adversário. Ele marca o adversário. Mas como marca, Wilton? Com a bola dominada? Porque você com a bola dominada, o outro time não joga. É aquela comparação que eu faço. O brinquedo essencial, que é a bola, um time sem esse brinquedo essencial, como é que ele vai brincar? Então, o time do Fortaleza, ele enfrentou esse problema. O meio-campo, naturalmente, que colocado mais na tarefa de defender do que criar, esse meio-campo não estabeleceu uma ligação mais frequente, mais dinâmica, minimamente dinâmica, com a peça de ataque. Nem a bola longa, nem bola curta, porque o Braga adiantou suas linhas e conseguiu manobrar ofensivamente. Agora vem o outro lado da questão. E por que é que o primeiro tempo foi desprovidíssimo de qualquer emoção? Porque o Fortaleza foi firme na defesa. Porque Ávila, porque Brits, porque Mancuso, porque o próprio Diogo Barbosa se empenhou, e foi um lado em que o time do Bragantino até tentou o jogo posicional, porque o meio-campo do Fortaleza é de briga, é de luta.
através desses 3 jogadores incansáveis, mais prejudicados na tarefa de criar, de dialogar com o ataque. Então o Fortaleza foi um vazio do primeiro tempo. Me lembro de uma incursão única através do Mancuso, aos 28 minutos, em que ele bateu no cantinho da trave, o goleiro pegou sem problema. Em compensação, para a felicidade do Fortaleza, o Gustavinho criou uma única chance aos 22 minutos, chutando por cima numa bola meio enviesada. Porque, a partir disso, ou baseando-se, evidentemente, nessa escassez de oportunidades do time do Bragantino, é que a gente destaca o trabalho do sistema de meio campo, os 4 zagueiros, os 3 homens do meio campo, porque eles foram sacrificados, eles não trabalharam para os homens de frente, que ficaram perdidos. Nem o Breno, nem o Barreiro, nem o Herrera conseguiram evoluir. Eles eram marcados praticamente no seu campo, na linha que divide o campo por ali. Então, eles ficaram sem espaço para trabalhar. Não teve bola em profundidade, não teve tentativa individual. Então o Fortaleza, no primeiro tempo, se defendeu bem, foi valente, mas não jogou. Não teve a bola, não jogou. E aí foi o sacrifício maior da equipe. Começa a segunda etapa de jogo. A gente tem sugestões. A gente, como comentarista, fica idealizando isso e aquilo. Idealizando. Não tem essa história de dizer, tem que entrar fulano, tem que fazer isso e aquilo, porque tem muita gente com essa arrogância de querer saber mais do que o treinador. Mas deu para perceber que mal começou o segundo tempo e se notou os mesmos sinais desfavoráveis ao Fortaleza do primeiro tempo. O meio campo não manobrava, só defendia, ajudava a defesa, o ataque isolado, não tinha chegada. E vai ser esse sofrimento? Vai ser esse panorama? Tanto que, alertado, acho, principalmente pela sorte que teve o Fortaleza nos 10 minutos de jogo. Os 10 minutos de jogo do segundo tempo foram infernais para o Fortaleza. Domínio total e absoluto do Braga. E aí o Braga foi mais efetivo. O Braga conseguiu penetrar entre as linhas do Fortaleza. E criou, aos 3 minutos de partida, com o jogador, acho que o Sacha, com o jogador, deixa eu me ver, com o Lucas Barbosa. Ele criou 3 seguidas oportunidades. A primeira com o Gustavinho. A segunda com o Sacha. E a terceira com o Lucas Barbosa. Uma jogada do Pita, outra do Sacha, enfim. O que se viu no começo do segundo tempo foi uma coisa assustadora. Porque aí o domínio do time paulista, ele passou a ser acompanhado, norteado de melhores ideias, de saídas para que o time atacasse com mais frequência e com resultado. E aí o Fortaleza teve a sorte de não tomar o gol. Foram finalizações defeituosas, seguidas, que deixaram, claro, o time do Bragantino meio que exasperado, mas ficou nítido que o destino do Fortaleza no jogo seria aquilo. Uma jornada a partir dali de pura resistência, para não tomar o gol. E eu dei uma olhada, eu digo, olha, do jeito que a coisa está, jogo para empate é um bom negócio. Eu disse até. E falei outra coisa, o time no meio-campo está perdendo a parada. O treinador deveria reforçar esse setor. Sacrifica um atacante. Eu nem sugeri quem, né? Ou não imaginei. Sugeri uma ova. E aí ele tira o Herrera e coloca o Crispim para fazer ali um quadrado de resistência, para impedir que o volume de jogo da equipe paulista aumentasse. Eu não vou dizer que foi por causa disso, porque mesmo assim o volume de jogo do Bragantino continuou a ser maior, Fortaleza continuou se defendendo bem, mas aí é aquela história. O treinador fez o que devia fazer.
O Bragantino meteu o La Quintana. Foi a única modificação que ele achou que deveria fazer por volta aí, sei lá, dos 21 minutos, né? Tirando o Sacha. É evidente que essa pressão exercida pelo Bragantino, ela provoca aqueles momentos mais perigosos, mais desconfortáveis para o time do Fortaleza. A tendência é ele diminuir um pouco, mas aí o Fortaleza aumentou, com a entrada do Crispim, a sua capacidade de luta, de combate no meio campo. E aí, meus amigos, o que é que o Fortaleza... Eu fico aqui tentando me lembrar de uma outra jogada do time do Fortaleza, o Mancuso, mas isso lá para o final do jogo. O Mancuso pegou uma do meio campo, o goleiro estava adiantado, o Cleiton, ele meteu por cima, quase que marca um golaço, que seria o segundo. Mas, olha, é um negócio sério. Antes disso, o Fortaleza fez um gol, e só um gol. Foi um negócio impressionante. Olha, isso é sinal de que vem muita coisa boa por aí, porque não é possível. Fortaleza superou uma barreira de dificuldades enormes. E esse gol marcado aos 30 minutos, vejam o aspecto agoniado desse gol do Fortaleza. A jogada sai do Breno, a jogada passa pelo Pochettino, para o Crispim, que erra a finalização. Ele erra, ele dá um tapa da bola. E no meio da trajetória do Balão de Couro, no meu modo de ver, ela desvia no barreiro e entra. Gol do time do Fortaleza. Incrível. No duro. A única chance real, a única chance verdadeira do time do Fortaleza. Então, meus amigos, não foi um negócio assim que me chamou a atenção. Ganhar esse jogo, olha, eu vou dizer, foi o maior percalço que o time do Fortaleza superou. Porque ele foi dominado na maior parte do jogo. Ele teve problemas para marcar o adversário. Ele foi assediado mais ainda no segundo tempo. Quase toma um gol no começo do segundo tempo. E aí, rapaz, num determinado momento, passando por todo essa trajetória, a bola toca no centroavante, que o artilheiro, ele marca o gol até sem querer. Nem ele sabe explicar porque é que faz o gol. E foi o caso específico desse gol de Barreiro. 30 minutos, meia hora, em cima da ponta, da pinta. Fortaleza 1-0 e o Breno Rebouças traduzia esse momento de entusiasmo, de confiança do time do Fortaleza dentro desse campeonato brasileiro. Dali, Breno! A bola pro Ávila, encontrou o Breno Lopes, a posição é boa, Breno Lopes levou pro fundo na grande área, cruzou pro meio, Pochettino ajeitou, toque no Crispim, desvio do Barreiro, gol! Do Lion, é do Fortaleza! Do cara que não está sabendo passar em branco nas partidas. É de Adam Barreiro, camisa 27. Um leve toque, mas providencial para mandar pro gol. A jogada do Breno Lopes, cruzou pro meio da área, o Pochettino ajeitou pro Crispim, bateu de primeira, mas o Barreiro esticou a perna, a bola pega nele, desvia, mata o goleiro Cleiton e vai morrer no fundo da rede. Claro que isso mexeu com o time do Bragantino. Imediatamente, o treinador Mancini colocou Matheus, Davi e Fernando. Mas aí o time já estava meio embaraçado. O gol teve o efeito desejado pelo Fortaleza. Mancuso quase marca aos 40 minutos. Ia ser um gol extraordinário. A capacidade dele ver o jogador, goleiro do time do Braga adiantado, e ele quase marca. E tivemos aí o Gustavinho. Não foi o Gustavinho, foi o Gustavo Neves, o zagueiro, que é outro Gustavo que tem nesse time aí. Esse teve uma grande oportunidade e foi incrível o lance. É isso, são essas revelações que a gente observa dentro de um jogo de futebol. Uma bola na área, esse menino Breno, goleiro do Fortaleza, rebate mal para o meio da área, aí vem a cabeçada do Gustavo, zagueiro, e ele volta a tempo de fazer
uma magnífica defesa. Aí fechou, acabou a brincadeira. Rosseto e Matheus entraram já no finzinho e o Fortaleza logrou um resultado excepcional, extraordinário. Uma vitória onde ele jogou menos, é bem verdade. Mas o adversário também não encontrou, digamos, facilidade diante da sua maneira de se defender, de sua maneira de lutar. Foi uma vitória impressionante, difícil, num gol que todo mundo sabe como acabou surgindo. Esse é o meu comentário. Eu diria até para Fernanda Alves que o nosso Palermo está aí à disposição, né? Está à disposição para a entrevista coletiva. A bola é sua, Fernanda, pode ser?